Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Você é grato por estar aqui nessa noite? A razão de estarmos aqui é o Senhor. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Ele deve ser o motivo que te faz acordar todas as manhãs para mais uma jornada de trabalho, de atividades. Mesmo que o sol não apareça e o céu esteja nublado, louve ao Senhor. Ele te fez para o louvor da sua glória. E nós somos seu povo. Como diz o Salmo 100, somos rebanho do seu pastoreio. E vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite, encerrando hoje a série Sabedoria de Deus versus Sabedoria do Mundo. Tivemos a oportunidade ao longo deste mês de novembro de trabalhar algumas passagens, iniciando no livro de Jó, no capítulo 28, onde ali respondemos a pergunta: onde podemos encontrar a sabedoria? Onde ela mora? Onde ela está? Na segunda mensagem nós vimos em Provérbios capítulo 3, conselhos que a sabedoria nos apresenta através daquele texto e de todo o livro de Provérbios. Na semana passada nós verificamos que a sabedoria deste mundo, os grandes sábios dessa terra, eles não podem promover aquilo que somente a mensagem da cruz pode realizar: transformar o coração do homem e da mulher, como cantamos há pouco, tirando a gente das trevas e nos trazendo para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estudaremos, já foi lido uma parte desta carta, encerrando essa série, o texto que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo de número 3. E leremos também a uma só voz, dos versos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. E peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, se você estiver usando uma Bíblia aí no seu aplicativo, no seu celular ou no tablet. Nesta passagem, os nossos irmãos sempre estão projetando aí os textos, mas vamos degustar e vamos realmente ruminar a palavra de Deus nessa noite, palavra por palavra, porque tem muita coisa linda e preciosa e desafiadora para nós nesse trecho das Escrituras. Leiamos então, amados, Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor de fato esteja sendo exaltado e glorificado e cultuado nessa noite. Nós somos teus filhos e como povo do Senhor, nós viemos aqui movidos por ti mesmo, para te render glórias, honra e louvor. Que o Senhor esteja se agradando, que a adoração dos teus filhos nesta amada igreja esteja chegando ao teu trono de glória como aroma suave. E agora continuemos, ó Deus, ou melhor dizendo, continua ministrando ao nosso coração agora pela tua palavra e continua nos dando esse espírito de culto, de adoração, de reverência na tua presença. Abençoe aqueles que nos acompanham também em seus lares, em outras partes do Brasil e do mundo pela transmissão, e abençoe aqueles que estão presentes aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. A verdadeira sabedoria se evidencia também em nossos relacionamentos horizontais. Eu vou falar mais uma vez. A verdadeira sabedoria
se evidencia também através dos nossos relacionamentos horizontais. A carta de Tiago é uma carta extremamente prática. Nós vemos que Tiago, irmão do Senhor Jesus, porque existem outros Tiagos no Novo Testamento, mas este servo do Senhor, da família de Jesus, ele está escrevendo aos irmãos da dispersão, às 12 tribos da dispersão. Ele usa uma linguagem até lembrando talvez as 12 tribos de Israel, mas não existe mais aquelas 12 tribos daquela forma do Antigo Testamento, mas agora podemos dizer que a igreja do Senhor, o novo Israel, constituído de judeus e gentios, o povo, há muitos dispersos por causa da perseguição do Evangelho, e ele então encaminha esta carta. E você que já leu Tiago, certamente se deparou com uma questão muito interessante. Ela é prática do início ao fim. É uma carta que mostra para nós, sim, a importância da ortodoxia, mas ela mostra para nós a importância da ortopraxia, a sua prática de vida cristã. Nós já lemos um trecho nesta noite dizendo que não basta apenas ser ouvinte da palavra, mas nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra. Ou seja, cada parte dessa carta vai nos levar a um desafio prático. Se você continua lendo o capítulo 2, você haverá de se deparar com a questão da acepção de pessoas, onde, de forma prática, eu não posso desprezar ninguém, seja ele uma pessoa culta, seja uma pessoa de condição humilde, seja ele um homem rico, seja ele uma pessoa pobre. Na minha vida cristã, eu preciso amar o meu próximo, o meu irmão, agora com o mandamento novo que o Senhor Jesus nos dá, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ela é prática também, porque ela fala inclusive algo que gerou muita polêmica no meio das discussões teológicas, quando ele trabalha a questão da fé sem obras é morta. Alguns chegam a dizer que Tiago está entrando em confronto com o ensino de Paulo, por exemplo, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que fomos salvos pela graça mediante a fé, não foi por obras. E vem agora a Tiago e diz que nós devemos mostrar a nossa fé através das obras. Mas se você perceber e estudar cuidadosamente a palavra, você verá que não há contradição nenhuma. Aliás, lá mesmo em Efésios capítulo 2, o verso 10 diz assim: pois somos feituras deles, criado para as boas obras que de antemão ele preparou para que andássemos nela. Eu não devo praticar boas obras para ser salvo, mas eu pratico boas obras porque eu já sou salvo. E é nesse sentido então que Tiago está falando. Mostre a sua fé, aquilo que você declara crer, na prática, com as obras. Não adianta declarar que você tem fé se você não evidencia isso na prática. Então, a carta de Tiago, ela é praticamente, como eu falo sempre quando eu tenho oportunidade de estudar, já fiz isso com os meus filhos, com pessoas que eu gosto de discipular nesta carta, que se você praticar Tiago, você praticou a Bíblia toda. Porque ela é prática. Porque você não apenas ouvirá a palavra, você precisa ouvir, mas você precisa praticar. Você não fará acepção de pessoas. Você evidenciará a sua vida cristã na prática. E você tomará muito cuidado com o uso da sua língua. Como nós pecamos e tropeçamos no falar. Não tem uma pessoa aqui nesse lugar, a começar desse que vos fala, que já não tropeçou no pecado da língua. Como nós pecamos usando esse pequeno órgão. Assim como um navio é conduzido por um leme que é pequeno comparado ao tamanho de um navio. Assim como um animal ele é dominado pelo cabresto, nós não dominamos a língua. Com ela nós bendizemos a Deus, como fizemos alguns minutos atrás, lindamente. Mas pasmem, nós somos capazes, eu espero que isso não aconteça nessa noite, mas às vezes acontece. Nós somos capazes de, 1 hora depois do culto, depois de tantas coisas lindas que falamos para Deus, nós somos capazes de amaldiçoar o irmão que estava aqui no culto. Com a mesma língua. Nós não devemos agir assim. Ou seja, Tiago é uma carta prática. Tiago mostra para nós depois que nós não devemos julgar. Tiago fala do perigo das contendas. Tiago fala da prática da oração no capítulo 5. Ou seja, esta é uma carta prática.
E ela mostrará para nós nessa noite que também a sabedoria precisa se evidenciar na prática. Não adianta você declarar que é sábio. Não adianta você afirmar que é sábia. Você precisa mostrar isso. Nós vimos no capítulo 1, e eu convido você a ir comigo lá no versículo 5, que somos desafiados por Deus a pedir sabedoria a Ele. Tiago 1, verso 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Por que eu tenho que pedir para Deus sabedoria? A própria palavra nos responde. Olha o versículo 17 aí mesmo no capítulo 1 de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é aquele que nos abençoa com a sabedoria, com a verdadeira sabedoria. Quando chegamos então no texto que lemos nessa noite, vemos uma pergunta no versículo 13. Essa pergunta nos levará a entender toda a sequência do texto. A pergunta é assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Deus está fazendo a pergunta nessa noite para nós. Você é sábio? Você é uma pessoa inteligente? O que você vai responder para o Senhor? Deus está te perguntando. Quantas pessoas sábias nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas inteligentes nós temos aqui nessa noite? Você é sábio? Você é sábia? O que o texto nos diz logo após a pergunta? Mostre. Eu quero ver. É isso que Deus está falando. Você é sábio? Eu sou. Eu sou sábio. Eu sou sábia. Então eu quero ver. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia? Eu pago para ver. Mostra. Prova que você é sábio. É claro que quando alguém faz isso conosco, dependendo da situação, a gente se sente acuado, né? Falou, opa, calma aí, calma, tá bom, tudo bem, mas para que essa pressão toda? Eu vou mostrar. Mostra! Prova! Você não é sábio? Você não é sábia? Então eu quero ver. E como é que nós podemos mostrar que somos sábios, irmãos? Pensando nessa perspectiva de que a verdadeira sabedoria se evidencia também em nossos relacionamentos horizontais. Eu peço a sabedoria a Deus. E Ele me concede, Ele não me nega a sabedoria. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle, do Pai das luzes. Eu preciso dessa sabedoria para servi-la a Ele, melhor dizendo. Eu preciso dessa sabedoria para viver neste mundo tenebroso. Mas eu também preciso dessa sabedoria para relacionar-me com o meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas que estão ao meu redor. Você é sábio? Então mostre. Mas mostre como. Como é que eu devo mostrar que eu sou sábio? E ele vai responder lá aí mesmo, na segunda parte do versículo 13. Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. É de qualquer jeito que eu tenho que mostrar que eu sou sábio? Não. E a palavra mansidão aqui poderia ser substituída por uma outra virtude cristã, com humildade. Jamais uma pessoa sábia vai bater no peito, eu sou sábio. Porque a hora que ela bater no peito e declarar que ela é sábia, ela não é sábia. O sábio não toca trombeta. O sábio não pede louros para si próprio. O sábio não fica refém do aplauso de ninguém. Ele é discreto. Se possível, ele nem quer aparecer. O sábio deve mostrar então ao seu irmão, ao seu semelhante, a sua sabedoria com uma atitude mansa, humilde. Claro que para isso nós vamos precisar do professor dos professores, do mestre dos mestres, porque só existe uma pessoa que viveu entre nós na face da terra, que viveu isso na sua plenitude. O nome dele é Jesus. Porque eu sou manso e humilde de coração.
Só Jesus pode falar isso. Ele podia dizer, com todas as letras, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas você tem esse Jesus no seu coração? Ele é o seu Senhor, o seu Salvador? Então você também deve viver em mansidão e humildade. Vai totalmente ao contrário você declarar ser uma pessoa sábia e inteligente, mas ser uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, vaidosa, jactanciosa. E nós veremos daqui a pouco alguns adjetivos aqui tão feios, quando vai qualificar, se eu posso assim chamar de qualificar, aquilo que não é a sabedoria do que vem do alto. Então nós já aprendemos nessa noite, amada igreja, para responder a pergunta do verso 13. Quem é sábio? Você é sábio? Eu sou sábio? Você é sábia, minha irmã? Mostre, mas não mostre de qualquer jeito. Eu vou mostrar. Eu vou humilhar você. Eu vou te jogar no chão. Eu vou provar que eu sou sábio. Não, não é assim. Não é diminuindo. Não é vencendo no embate. Eu vou engolir você, ou você vai ter que me engolir, como dizia um certo técnico de futebol. Não, assim não. Eu vou mostrar que eu sou sábio, sendo manso e humilde. Sendo manso e humilde. Porque eu tenho que fazer isso, mediante o meu proceder, mediante o meu comportamento. E comportamento aqui, irmãos, ultrapassa esses minutos que passamos na igreja. Porque se nós podemos pecar até aqui no ambiente que estamos voltado a tudo que nos leva à presença de Deus, eu peco na casa de Deus, infelizmente, você peca, você imagina lá fora. Estamos no meio dos lobos, no meio dos adversários. Aí você tem que provar realmente viver essa vida cristã autêntica. Então mostre no seu comportamento ser uma pessoa sábia. Mas agora, o verso 14 vai nos alertar. Se você não é sábio, porque tem estes comportamentos ou esses sentimentos no coração. Verso 14 diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração, e aí vem, inveja amargurada e sentimento faccioso. E ele ainda até é irônico e diz: não se vanglorie disso. Você vai se vangloriar porque você é invejoso? Essa palavra aí, sentimento faccioso, você pode substituir por uma outra palavra: espírito de rivalidade. Você gosta de rivalidade, sabe? Espírito de rivalidade. Aqui se faz, aqui se paga. O mundo dá muitas voltas, mas ele vai ficar bem na minha frente um dia e ele vai ver. Como dizia minha mãe, ou como diz minha mãe às vezes, com quantos paus se faz uma canoa? Vai aprender. Eu vou sentir o sabor não do mel na minha boca, mas do fel, porque eu vou me vingar. Tem gente que é assim, tem gente que torce para o inimigo viver muito. Como dizia de para-choque de caminhão, que eu já falei para vocês, que elas podem ser bonitas, mas elas não têm nada de bíblico. Deseje vida longa para os seus adversários, para que eles te aplaudam de pé quando você vencer. Não deseje vida longa para os seus adversários para eles te aplaudirem. Deseje vida longa para os seus adversários para eles se arrependerem dos pecados deles e conhecerem a Jesus como você conhece. Por mais que eles tenham feito mal para você. Claro que quem vai transformar o coração é o Senhor. Mas percebam, se você não tem mostrado sua sabedoria com mansidão, mediante o seu comportamento, e pelo contrário, existe no seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se vanglorie disso. E não minta com a verdade. Então vamos aqui pensar, irmãos, eu sei que eu serei irônico e já estou avisando, para não achar que eu estou ofendendo alguém. A ironia é intencional. Não tem nenhum invejoso aqui entre nós. Certo? Nós não somos invejosos. Ninguém aqui sofre desse problema. Isso é um problema dos outros, lá fora. A igreja presbiteriana do Jardim Verônia é uma igreja imune, isenta da inveja amargurada. Então eu acho que eu vou até pular esse versículo. O que vocês acham? Devo pular? Vou para o próximo ponto.
Bom, essa igreja também não tem espírito de rivalidade. Ninguém aqui tem sentimento faccioso no coração. É tudo paz e amor. É assim, irmãos? Infelizmente não é assim. Eu não posso generalizar, porque só Deus conhece o meu e o seu coração. Eu oro a Deus para que todos sejam homens e mulheres sábios que mostrem no dia a dia, com mansidão, com espírito de humildade, a sabedoria que você professa ter nos seus relacionamentos. Mas às vezes nós ficamos tristes com algumas coisas que vemos e ouvimos, e não reflete a sabedoria do alto. Não reflete a sabedoria que veio do Pai das luzes, mas reflete uma outra sabedoria. É por isso que eu repito a frase que eu disse no início. A verdadeira sabedoria se evidencia em nossos relacionamentos horizontais. Está aqui, eu não estou inventando. O texto está dizendo isso para nós. Se você, pelo contrário, tem no seu coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra toda a verdade. O Senhor Jesus já tinha falado que do coração do homem brota o quê? Homicídio, adultério, assassinato. Se você continuar comigo aqui, olha o versículo 1 do capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, antes de você pôr a culpa no diabo, antes de você culpar o mundo que jaz no maligno, você e eu temos potencialmente capacidade de fazer coisas terríveis, porque nós temos ainda uma luta interna, a batalha da carne contra o espírito. Tem hora que sai cada coisa da nossa boca que você fala, misericórdia. Se você gravasse tudo que você fala em 24 horas, eu acho que você teria vergonha de ouvir tudo. Eu falei isso? Quando? Que momento? Mas eu não posso ter falado isso. Se eu sou de Jesus, se eu sirvo ao meu Deus, essas palavras não podem ter saído da minha boca. Mas saem. Machuca o coração do próximo. Imagine entristecendo o nosso amado Deus. E o texto vai continuar então. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Agora, irmãos, ele trabalhará aqui 3 coisas que são fortes. Se uma já era difícil, a segunda é pior e a outra, então, é acachapante. É aquela ideia que você toma um soco, você continua em pé, você dá uma balançada. O segundo você já está quase a nocaute, mas o terceiro te joga na lona. Porque a sabedoria que não é do alto, mas é daqui, ela é terrena, animal e demoníaca. Terrena porque é daqui da terra. Animal porque ela é carnal, ela é irracional. E demoníaca, vocês já entenderam. Tem o dedinho do diabo aí. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, não deis lugar ao diabo. Eu não estou falando de possessão demoníaca. Se você é crente, lavado no sangue remido de Jesus, você não vai ficar mais possesso, não. Muita gente que acha que não existe possessão demoníaca, né? Então deve ler alguns textos mais profundamente na Bíblia. Tem possessão demoníaca assim. Existem pessoas por aí escravizadas pelo diabo, pessoas por aí que estão sendo subjugadas pelas garras do diabo. Nós não ficamos dando ibope a isso aqui, mas não subestime a ação das trevas. Não devemos ter medo também, temos que ter autoridade. E para isso nós temos que viver o Evangelho. Senão o inimigo nos humilha, nos envergonha. Mas o texto está dizendo que a sabedoria que não é do alto, ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. Logo, eu não quero essa sabedoria. Você quer essa sabedoria? Que é terrena, que é animal e que é demoníaca, que não agrada a Deus certamente. Por que ele chegou a essa conclusão? Voltando ao que ele fala no verso 14, se você não é sábio, no sentido de mostrar com mansidão, com humildade, no seu próprio comportamento diário, com seus familiares, com as pessoas que te cercam, com seus amigos, até com seus inimigos e com seus irmãos em Cristo, e nesse caso, então, o seu coração está encharcado de ódio, de inveja, de sentimento de rivalidade, de espírito de vingança, você está rilhando os dentes, espumando no canto da boca, dizendo, eu vou me vingar. Porque aqui se faz, aqui se paga. Isso não vai ficar assim.
mexeu com o meu nome, colocou o meu nome na lata do lixo, eu tenho uma reputação, eu tenho um nome a zelar, mexeu com a minha família. E aí a gente perde a razão, irmãos. Porque já foi dito nessa noite, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o que o texto vai continuar falando para nós no verso 15. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, porque ela é terrena, animal e demoníaca. Verso 16. Pois onde há, ele volta no tema, que falou no verso 14. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Bom, irmãos, eu não quero isso para a minha família. Você quer para a sua? Inveja, sentimento faccioso, confusão e todo tipo de coisa ruim. Você pode estar vivendo algum momento difícil na sua história, mas eu tenho certeza que você não deseja o mal para a sua família. Alguém pode ter te machucado, ferido de uma forma assim, que está machucando até hoje, que só de você talvez estar pensando nessa hora, dói, pastor. Dói, pastor, a ferida está exposta. Mas se você tem o temor de Deus, e eu creio que eu estou falando para uma audiência nessa noite de homens e mulheres que têm o temor de Deus, você não vai desejar a morte para o seu familiar, vai? Tomara que ele se lasque. Tomara que ele sofra o triplo que eu estou sofrendo. Não estou nem aí se é da minha casa, se tem o mesmo sangue, se tem o mesmo sobrenome. Ele não pode sair bem dessa. Esse espírito você quer na sua casa? Eu não quero na minha. Tem palavras de morte e de vida nos nossos lábios. Você pode salvar uma pessoa com uma palavra, você pode enterrar uma pessoa com uma palavra. Sexta-feira nós estávamos estudando com alguns homens aqui da igreja, um princípio lá de 1 Timóteo 3, que o homem deve ser cordato e não violento. Ali são as qualificações dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos. Meus queridos presbíteros e diáconos, nós somos alvos de muita contradição às vezes. Muitas vezes nós seremos criticados. Nem todo mundo vai compreender as medidas que tomaremos como liderança da igreja. Mas nem por isso você pode agir na carne, dizendo, bom, eu vou lá falar umas verdades para ele. Não vai ficar assim. Não, às vezes você vai ter que ir para o seu quarto e chorar. Dobrar o joelho e clamar. E interceder pela igreja que você serve. Mas nós temos que fugir desse espírito de inveja, de sentimento faccioso. Porque o texto está dizendo no verso 16 que aonde existe esse tipo de coisa, o que sobra no resultado final da situação? Confusão. E toda espécie de coisas ruins. Por que algumas igrejas se dividem, irmãos? Eu estou falando da igreja militante, não da triunfante. A triunfante, o Senhor conhece cada membro que está nela. Por que tem tanta igreja na face da terra? Ah, pastor, evangelismo. Plantação de igreja. Obra missionária avançando. Tem muita igreja que nasce fruto de divisão. É que Deus transforma o mal em bem. Deus é misericordioso. Ele pode pegar uma situação de uma facção numa igreja que rompe, um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro, e Deus depois pode revisitar e trabalhar no coração e ainda assim abençoar. Mas não é o propósito de Deus separar, é unir. Eu vivi numa cidade pequena, de nem 100 mil habitantes, e eu ficava impressionado com uma determinada denominação que já estava na 7ª igreja. Aí eu fui falar com os líderes, falei, qual é o segredo? Ele falou, é só ter um Diótrefes na igreja. E aí eu falei, quem foi Diótrefes? Depois vocês leiam lá em 3 João. Alguém que divide a igreja. Aí vai nascer um monte de igreja. Ou um líder ditador. Carismático, mas ditador. Que manda e desmanda. Divide a igreja. Uma família que acha que é a dona da última bolacha do pacote. Que diz, essa igreja existe porque a minha família está aqui. Se eu sair, vocês vão ver, a igreja vai fechar.
Eu fui seminarista numa igreja em que alguns membros que saíram da igreja por uma facção ligavam para os membros durante a semana: você vai continuar nessa igreja? Pois ela morreu. Só não enterraram ela ainda, ela morreu. Sai daí, sai daí. E eu tive que ligar para o líder que estava por trás desse grupo, que saiu da igreja, e falei: meu irmão, eu não amaldiçoei vocês quando vocês saíram do nosso meio. Eu disse: vão na bênção. E eu não falei com hipocrisia, eu falei: vão na bênção mesmo. Mas peçam para as suas ovelhas, porque agora elas são suas ovelhas, para elas pararem de ligar para as ovelhas do rebanho que o Senhor me confiou, embora eu fosse ainda um seminarista e me tornei pastor dessa igreja depois. Peçam para os seus membros pararem de ligar para os membros da nossa igreja dizendo que eles estão numa igreja que morreu. Para eles irem para outra igreja, porque aquela igreja morreu, tem que fechar as portas. Pastor, o senhor está falando uma coisa séria, eu sei. E não é de outra denominação, não, eu estou falando da igreja presbiteriana. Da nossa igreja. Tão zelosa, tão séria nas escrituras, mas que tem essas coisas ainda. Que Deus nos livre disso, irmãos. Se um dia que tiver que sair um grupo de famílias dessa igreja, será porque nós vamos plantar uma outra igreja. Porque alguns irmãos aqui serão separados pelo Senhor para começar o trabalho num outro lugar, mas não por causa de facção, por causa de inveja, por causa de divisão. Fulano vai sair, eu vou junto com ele. Não deve ser assim, até quando o pastor vai embora. Eu sei que isso é complicado. Quando chega o dia do pastor sair, ele tem que falar para o rebanho: irmãos, Deus me trouxe um dia e está me levando. Fiquem, é aqui que vocês devem me servir a Deus. Eu não sou Jesus, eu não morri na cruz por vocês, por que vocês vão atrás de mim? Mas nós estamos vivendo esse espírito da época. O pastor muda de igreja, aí vão embora. Para onde o senhor foi? Vou congregar lá, pastor. O que nos traz aqui não pode ser o pastor. Não pode ser a equipe de louvor que toca lindamente. Não pode ser o coral, não pode ser a estrutura. Tem que ser Jesus, o supremo pastor dessa igreja, que nunca vai deixar essa igreja, porque Ele é o dono dela. Sentimento faccioso, espírito de contenda. Isso não tem nada a ver com a verdadeira sabedoria. Mas, para não ficarmos só na parte triste dessa mensagem, vamos fechar a noite com coisa boa. Então, qual é a verdadeira sabedoria? Em que consiste a verdadeira sabedoria? Quais são as marcas de um homem que é sábio, de uma mulher que é sábia e que encontrou no Senhor a verdadeira sabedoria? E ele tem que mostrar isso no seu viver, no seu procedimento diário, em casa, na empresa, na escola, na rua, aqui na igreja. Olha o que o texto nos diz a partir do verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente o quê? Pura. Bom, quando você pensa na palavra pura, pode parecer uma brincadeira aqui de jogo de palavras, mas é assim mesmo, é para parecer que a gente está ensinando criança. Se você fosse explicar isso para uma criança, como você ilustraria para uma criança que a sua sabedoria tem que ser praticada e demonstrada com pureza? Como é que uma criança entenderia isso? Talvez você pudesse usar um algodão branquinho. Às vezes a gente até canta, né? Teve gente recentemente aí que achou que estávamos errados em cantar o hino Alvo Mais que a Neve. Absurdo. Alvo mais que a neve. Existe alguma coisa mais alva do que a neve? Existe. Sabe o quê? O coração de um homem e de uma mulher que foi transformado por Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A nossa vida precisa transparecer pureza. Até um pouco de inocência. Não ter malícia. Sentimento de inveja, de ódio. Porque é um grande paradoxo. O coração é sede de tanta coisa. Por isso que lá em Provérbios diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde, pois, o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Você ama e odeia no mesmo lugar. Você levanta uma pessoa e você enterra uma pessoa no seu coração. Mas a sabedoria, então, ela é o quê? Pura.
Você é uma pessoa pura? Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os limpos de coração. O que vai acontecer para quem tem um coração limpo? Promessa de Deus, Jesus falou lá na bem-aventurança: você verá a Deus. Que palavra que a gente poderia colocar no lugar de pureza então? Fazendo uma ligação direta com Hebreus, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se bem-aventurados são os que têm o coração limpo, porque verão a Deus, logo, ser uma pessoa pura é ser uma pessoa santa, santificada, separada, consagrada. A sua sabedoria evidencia isso? Você é uma pessoa pacífica? O que diz o texto aí? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois ela é o quê? Pacífica. Também tem um versículo lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então você é da paz. Você não é aquele que joga gasolina na fogueira, você joga água. Sim ou não? Você apaga incêndio, você não provoca incêndio. Você constrói pontes, você não cava sepultura. A sabedoria do alto, ela tem essas marcas. Vem alguém e faz um comentário com você, como o reverendo Hernandes gosta de contar, aquela famosa história das 3 peneiras. Toda vez que alguém te contar uma história, a gente tinha que fazer o teste das 3 peneiras. A pessoa conta. Às vezes você fala assim: olha, você tem como provar? Se a pessoa falar: não, eu não tenho como provar, acabou. A conversa morreu aqui. Porque você veio conversar um assunto comigo que você não tem como provar. Não, eu tenho. Então tá bom, vamos para a segunda. Você já falou com a pessoa? Não, eu não falei. Mas por que você está contando então? Eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é com a pessoa? O que você veio falar comigo? Não, mas veja bem, eu preciso de orientação. Não, eu sei, mas Mateus 18 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Procurar a liderança da igreja é a última etapa do processo. Você está atravessando o processo. Você já falou com ele? Não, eu vim contar para o senhor primeiro, vim falar com você primeiro. Bom, se você não sair dessa segunda peneira, para por aí. Esse assunto morreu. Você não vai levar esse assunto para frente. É assim que a gente mata uma fofoca dentro da igreja. Porque a coisa complicada que tem dentro da igreja é a tal da fofoca. E agora a gente usa outra palavra, né? Nós só estamos compartilhando, pastor. Eu estou compartilhando. Isso é um compartilhamento que não agrada a Deus. Terceira peneira. Vai edificar? Vai promover crescimento na igreja? Vai construir? Vai levantar paredes ou vai derrubar muros da separação? Eu acho que não vai agregar nada. Então, meu irmão, vamos ali na lata do lixo agora e vamos jogar fora essa informação, porque ela não presta para nada. E você matou uma fofoca. Mas o problema, sabe qual que é? É que a gente gosta de uma fofoca. E aí, que mais? E você instiga a pessoa. Aí nós começamos a espichar. E tem mais, e não tem mais. Você que está inventando, agora é você. Você está entrando na cabeça da pessoa e inventando história. E olha, às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu só disse que você é feio, mas lá fora estão dizendo que eu te odeio, eu te mato. Eu falei que você é feio. Mas do feio virou outra coisa. É assim. Mas a gente precisa passar nas 3 peneiras. Pacífico. Eu gosto muito de uma história de Isaac. Isaac também viveu lá no tempo, no meio lá dos amalequitas. Abimeleque, ele cresceu, ele prosperou, também teve o mesmo problema do pai, ficou com medo que ia matar ele, falou que a Rebeca era irmã, teve toda aquela história. Mas Isaac cresceu muito. E chegou uma hora que Abimeleque falou o que para Isaac? Vai embora. Você está mais poderoso do que nós. Você está mais do que nós. E aí ele foi. Ele não poderia falar assim: como assim? Vou embora. Eu vou a hora que eu quiser. Você está falando com quem? Sou filho de Abraão, eu sou filho da promessa. Vai embora, sai daqui. Ele foi. Só que por onde ele foi, ele precisava de água.
para alimentar os animais. E o que os povos faziam? Entulhavam, jogavam lixo nos poços, eles desenterravam. Aí ele colocava um nome, aí vinha, jogava. Aí você fala assim, não, pastor, tudo tem limite, né, pastor? A primeira passa. Eu sigo aquele versículo da Bíblia, que não sei que Bíblia que é essa. Uma vez passa. 2 vezes passa. Mas 3 vezes, aí tem a santa paciência. Ninguém é de ferro. Eu nunca li esse versículo na Bíblia. Mas tem gente que vive mais esse versículo, que não existe, esse apócrifo, do que a Bíblia. Porque a Bíblia diz que você deve andar a 2ª milha. Que você deve oferecer um copo de água fria para o teu inimigo. Que você deve amar o teu adversário. Então Isaac falou, vamos mais para frente. Jogaram água. Aí chegou uma hora que não entulharam mais os poços. Aí paz. Aí Isaac está lá, muito bem. De repente um dia, quem aparece lá? Abimeleque. Com um comandante dele. Aí Isaac falou, não, aí é demais, né? Me põe para correr, me afronta, joga entulho nos poços e ainda veio na minha... Pois não, do que se trata? Não, a gente veio aqui porque nós reconhecemos que você é de Deus. Aí talvez você diria assim, também, tá bom. Não sei qual foi a ideia. Passem daqui. Mas o que foi que Isaac fez? Preparou um banquete. Nós vamos sentar na mesa antes de vocês ir embora. Já leram o Salmo 23? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Não é fácil, irmãos, só com a graça mesmo. Não estou dizendo aqui que é uma receita fácil de fazer, e de praticar. Não é. Mas é a palavra de Deus. Indulgente. Alguém que pratica o perdão. Perdoai-vos mutuamente, assim como eu vos perdoei. Todos nós aqui fomos alcançados por o maior perdão que nós poderíamos ter sido alcançado. O Senhor Jesus nos purificou, nos perdoou. E eu não vou perdoar o meu devedor, embora a gente fale na oração do Pai Nosso. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas quando você termina a oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, se você não perdoar quem te ofende, tampouco o meu Pai te perdoará. Não fui eu quem falei. Está escrito nas Escrituras. Então a sabedoria ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável. Cordialidade, amabilidade, carinho, afetividade. Um sorriso não faz mal para ninguém, pelo contrário, vai melhorar até a sua beleza facial. Bom dia, irmãos. Bom dia por quê? Bom dia, graça e paz. Sou presbiteriano, não falo graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, isso às vezes eu particularmente supero. Quando eu tenho, essa semana um senhor foi fazer um serviço na casa da minha sogra, com todo respeito, menor do que o Jean. Senhor Jair, pastor da Igreja Evangelho Quadrangular, com quase 70 anos. Ele chegou, a paz do Senhor, pastor. Eu falei, bom dia. Não, eu falei para ele, a paz do Senhor. Às vezes não sai nem a paz do Senhor, é a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Se alguém deixar lá, a paz de Deus, amém, a paz de Deus. Graça e paz, porque a gente fala coisa de time, a gente fala coisa de política, a gente fala coisa, e não fala o nome desse, eu estou desejando o melhor para você, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja tratável, seja uma pessoa amável, como diz a palavra de Deus em Atos 2, e contavam com a simpatia de todo o povo. Seus vizinhos te chamam, ixi, aquele ali, vizinho, é crente, hein? E é crente, hein? Ô homem chato, ô mulher chata. Se você é sábio, você tem que ser uma pessoa tratável, plena de misericórdia. Misericórdia. É por isso que nós estamos aqui, por causa da misericórdia, que não tem fim, que se renova a cada manhã. Ele foi lá na minha miséria, na minha sujeira, me tirou do monturo do lixo e me fez assentar entre os príncipes. Ele é o meu Deus, o Pai de misericórdia. E eu não tenho misericórdia de uma pessoa que faz um negocinho desse comigo. Ah, não, nunca mais, acabou, chega. Vou deletar, vou cancelar. Como assim? Ah, irmão, se a igreja soubesse o poder do Evangelho através do amor próximo, que já foi pregado aqui tantas vezes,
Não sei quantas vezes ainda eu vou ter que trabalhar esse tema, mas enquanto eu me colocar aqui, enquanto ele fala prega, 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 eu vou pregar. Pode ser que um dia eu saia daqui e eu comece a ouvir boas notícias. Deus está operando lá. Outro vai colher. Mas agora é o momento de falarmos do nosso relacionamento, porque a sabedoria lá do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos. E olha só vai apertando, né? Imparcial. Não é nem neutro. Já vi gente falar assim, nesse assunto eu sou neutro. Não, a Bíblia não ensina ninguém a ser neutro. Neutralidade é outra coisa, é ficar em cima do muro. Não toma posição, Deus não quer isso. O crente tem que ser sim, sim, não. Nesse assunto eu sou neutro. Não. Você tem que se posicionar. Mas quando você tiver que se colocar diante de uma demanda, seja imparcial. Não tome partido. Porque quando você escuta um lado e você já fica convencido que este lado é o verdadeiro, você já vai ouvir o outro lado contaminado. Isso se você for ouvir o outro lado. Porque às vezes você já fala assim, já fechei a sentença, estou contigo e não abro. Você está falando a verdade e às vezes ele pode estar falando a mentira. E o outro que você já crucificou, você já liquidou, era que estava falando a verdade. Você nem deu o direito deles falar. Então quando Deus te colocar como um instrumento de Deus para trabalhar contendas entre uma pessoa e outra, seja imparcial. E isso é muito sério para nós que somos líderes e para nós que somos pastores. Como nós somos tentados a ficarmos inclinados para um lado ou para o outro. E às vezes, quando você fica nesse campo da imparcialidade, você vai tomar pedrada de todos os lados, por ser imparcial. Mas é assim que tem que ser. Essa é a qualidade de um homem e de uma mulher que tem sabedoria. Ele é imparcial. Ele não é falso. Palavra forte, mas necessária. Ele não é hipócrita. Ele não finge ser uma coisa e é outra. A palavra hipócrita, de repente, é o teatro da Grécia. Às vezes, uma única pessoa representava vários personagens. Ele só trocava de roupa e só trocava de máscara. Ele entrava na parada das cortinas, trocava a máscara e era a mesma pessoa sempre representando. Então, classe de casais, o que nós estudamos hoje? Estamos de máscaras aqui nessa noite? Não aquela máscara do Covid, eu estou falando aquela que fecha tudo. Você está do mesmo jeito que você fica em casa? Esse rostinho bonitinho que eu estou vendo aqui agora é o mesmo rosto que está lá na sua casa de segunda a sexta? Será que eu sou assim, desse jeitinho, quando eu estou em casa? Sem fingimento. Hebreus 10, quando fala assim, que é sincero, né? Aproximemos com um coração sincero. Aí diz sem cera, sem máscara, sem fingimento. A sabedoria lá do alto, então, é assim, queridos. Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E quando eu cultivo esse tipo de qualidade, ou estas virtudes, e eu faço isso em paz, o resultado dessa semeadura não poderá ser outro senão fruto da justiça. Semeie essas coisas e você colherá o fruto da justiça, que promoverá a paz. Porque a sabedoria verdadeira, ou a verdadeira sabedoria, se evidencia também nos nossos relacionamentos horizontais. A sabedoria do mundo, ela é o que mesmo? Terrena, animal e demoníaca. Misericórdia, não quero. Eu não quero essa sabedoria. Essa não. Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Sabedoria para ser um bom pai, um bom esposo, um bom pastor, um bom filho, um bom cidadão nessa terra. Me dá sabedoria, Senhor, para amar o meu próximo, até aquele que me fere. Me dá sabedoria, Senhor. É isso que nós precisamos, para continuarmos vivendo por modo digno do Evangelho neste lugar, até a volta de Jesus ou até Ele nos chamar à sua presença. O versículo 13 nos faz uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente?
Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Mas, se todavia você tem no coração inveja amargurada, espírito de rivalidade, não se glorie disso, nem minta contra a verdade, porque esta não é a sabedoria que vem lá do alto, essa aí é terrena, animal e demoníaca. E ela só produz confusão por onde ela passa. Ela só causa coisa ruim. Mas a sabedoria lá do alto é pura, é pacífica, é indulgente, libera perdão. Ela é tratável, ela é cortês, ela é amável, ela é simpática, ela é empática. Ela é imparcial. Ela não tem fingimento. E ela é regada de bons frutos. E o fruto da justiça será colhido nessa linda semeadura. Você é sábio? Você é sábia? Mostre. Não para o pastor. Mostre para Deus. Você é sábio. Embora Ele já sabe se eu sou sábio ou não. Se eu estou usando máscara ou não. Eu posso te enganar. E como é fácil fazer isso? Vocês todos podem me enganar. É facinho. Tem lojas por aí que vendem máscaras, uma mais bonita do que a outra. Ninguém vai saber nada. Mas Deus que sonda o nosso coração, sabe. Qual é a sabedoria que está aqui dentro? A do alto? Ou a terrena, animal e demoníaca?